boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Eu sou a Carol Batayer. Eu sou Diogo Brunner e a gente recebe aqui hoje o escritor Márcio Benjamin. Bem-vindo, Márcio. E aí, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Diogo, Carol, obrigado pela lembrança aí. A noite é um animal raivoso, do livro O Diabo Belisca Meus Calcanhares, de Christian Verardi. Eu sei que a noite é um animal raivoso e os medos frutificam na escuridão. As feras rondam entre as sombras e os punhais surgem de onde menos esperamos. Portanto, segure minha mão, acenda uma lamparina, acalme meus anseios, desminta meus presságios, ensine-me uma canção de esperança ou morte e me guie de volta para casa. Pois a saudade é um labirinto, onde a regra é se perder. Márcio, a gente acabou de ouvir A Noite é um Animal Raivoso, do Christian Verardi. Por que você escolheu mandar esse autor pra gente, esse texto, e como e se dialoga de alguma forma com a sua obra também? Cara, Christian eu tenho uma história muito, muito engraçada com ele, porque ele é hoje um dos grandes atores aqueles artistas multimídia de terror hoje. Ele participou, fez muitos filmes com Rodrigo Aragão, né, um grande ator, fez filmes de terror com outras pessoas também, só que é um pesquisador também, é um cineasta, foi premiado em Gramado com um filme bem polêmico chamado Ne Pas Projeté, que é um curta-metragem de terror, cheio de referências de terror. É um grande pesquisador de terror, um grande ator. E ele, depois eu descobri, tem uma história muito engraçada, que ele trabalhou muito tempo, é um grande amigo do meu esposo. Ele trabalhou com meu esposo no interior, chama-se Roca Salles, é uma cidade do Rio Grande do Sul, e ele trabalhou lá nesse interior com esse meu esposo. Eu estava uma vez vendo um horror.com, eu acho, que era um documentário sobre o terror no Brasil, o horror do Brasil, e passou o Christian. E meu esposo passou sem olhar, fez, é Christian Verardi. Aí eu, não, Cid, é Christian Verardi, é um cara muito conhecido no terror. Ele é de Roca Salles. Eu disse, não, que história, Cid? Esse cara de Roca Salles aonde? Aí falou, não, mas ele trabalhou comigo na lotérica, tal. Eu não acredito, não. Aí foi. E a partir daí a gente refez esse contato, né? Pra mim fez e pra ele refez. E depois fizemos o lançamento do livro, fomos para o Sul e fizemos em Porto Alegre o lançamento. Encontramos ele lá, ele recebeu a gente super bem. Fomos lá numa cervejaria muito massa lá, cheia de referências de cinema. E é um cara genial, assim. E ele estava lançando esse livro lá. Eu não lembro se ele lançou esse livro lá ou ele lançou e depois me mandou. Mas, enfim, esse livro é um livro de poesias de terror. Chama-se O Diabo Belisca Meus Calcanhares. Só que ela dialoga muito com a realidade, assim. É muito bem feito. E esse foi um poema que eu escolhi porque eu acho ele muito a cara da pandemia, ele é muito a cara da quarentena, né? Essa necessidade de você sair, essa necessidade de você voltar para as ruas. E eu fiquei muito, assim, impressionado com esse livro. É um livro curto, literalmente é um livro pequeno, assim, mas é um livro que me chamou bastante atenção, até por já conhecer o trabalho de Christian. E eu falo, cara, eu sou seu fã, seu trabalho é genial e eu gosto muito do que ele faz. E me empolga também ele ser um grande entusiasta do terror, né? Não só entusiasta, mas pesquisador e divulgador. Eu acho que é muito interessante quando você tem essa bagagem e você está pronto para apresentar trabalho de outras pessoas também. Por isso essa escolha. Ô Márcio, e além do Christian, quem são as suas outras referências brasileiras no universo do horror? Carol, é uma grande mistura, na verdade, assim, né, do que eu trabalho. Eu gosto muito do César Bravo, gosto muito da Camila Fernandes. Camila Fernandes é uma excelente, também uma grande artista multimídia. Ela é desenhista, tradutora, ilustradora, escreve muita coisa legal. Quem mais? Tem um pessoal de Recife incrível, fazendo muita coisa boa, que é praticamente um coletivo chamado Recife Assombrado. Aí a gente vai ter lá os cabeças, que são o André Balaio e o Beltrão. Eles são nossa, pessoas incríveis. Roberto Beltrão, são pessoas incríveis, assim, que são pesquisadores e estudiosos e escritores, grandes escritores. Temos também o Oscar Nestores, que é um cara que escreve um terror muito, muito urbano, né, que é bem oposto ao que eu faço, mas eu me interesso muito pelo trabalho dele.
E também tem muita coisa legal acontecendo, que eu gosto muito de ler pela linguagem, pela estrutura e pela inventividade. Eu sou apaixonado por uma escritora paraibana chamada Maria Valéria Rezende, que... eu tenho um livro dela que é um dos meus preferidos, mas vamos lá, me conta mais se você primeiro, depois eu falo. Eu acho o trabalho dela incrível, o livro dela, assim, eu sou fã, apaixonado, doente pelo Caio Fernando Abreu, pela Marina Colasanti, pelo Gabriel Garcia Marques, o Câmara Cascudo daqui. Então eu acho que tem essa miscelânea de referências, sabe? Que a gente é interessante você conhecer também, porque muitas vezes você se prende muito a coisa do terror, né? Eu falo muito, você não leia só terror, procure outras coisas para que você consiga estruturar a sua referência. Tem um cara muito bom também, chamado Vitor Abdala, que é um grande escritor, ele traz coisas, ele acho que é do Rio de Janeiro, ele traz coisas muito, muito... Marcos Brito, não é Marcos de Brito, é Marcos Brito, que ele escreveu os contos que originaram 2 grandes filmes do meu crush. Eu chamo ele do meu crush cinematográfico, que ele nem sabe disso, que é o Denison Ramalho. Denison Ramalho dirigiu Morto Não Fala há pouco tempo, e dirigiu um filme que eu amo chamado Ninjas, que é um média-metragem, assim, uma das coisas mais apavorantes que eu já vi na minha vida, e também um terrível, fantástico, chamado Amor Só de Mãe, que ele é baseado naquela música do Vicente Celestino, Coração Materno. Então esses 2 últimos foram contos do Marcos Brito, e que ele é sensacional, escreve assim divinamente, apesar de ser algo bem oposto ao meu trabalho, o que eu acho ótimo. Eu acho bem legal você conhecer outras coisas, para a partir daí você ir fazendo a sua persona de escritor. Algo assim. Com certeza. Olha só que maravilha, você já trouxe uma lista de referências pra gente logo no começo do episódio, adorei. Eu amo o livro da Maria Valéria Rezende, um que chama Outros Cantos, já leu? Eu li dela, infelizmente, erradamente, só li um livro dela, que chama-se O Voo da Guará Vermelha, que é um livro, esse eu não conheço. Assim, uma coisa fora do normal, assim, ela tem uma força, e eu tive o prazer, foi 2 grandes prazeres que eu tive né, antes do corona, que conheci a Marina Colasanti aqui em Natal, e conheci a Maria Valéria também. Conheci as 2 que maravilha. Pra mim, e é muito legal quando você conhece uma pessoa e você gosta da pessoa, e ela é uma pessoa massa, né? Porque é foda quando você conhece um cara, você gosta do trabalho e é um escroto, poxa, aquele cara tão legal, escreve bem aquele arrombado, mas que pessoa... Que pessoa horrível, mas ela é broxante, cara. E ela, Marina Colasanti, assim, ela é uma dama, sabe? Ela é de uma gentileza, é de uma atenção com o público, e eu fiquei bastante feliz de ter o prazer de conhecê-la. Que eu conheço ela desde do Círculo do Livro. Meus pais assinavam o Círculo do Livro, aí todo mês chegava o livro na minha casa, e eu lia tudo, assim, sem... Eu acho que um dos primeiros livros que eu li foi o do Gabriel Garcia Marques, chamado Herêndira e Sua Avó Desalmada. É um livro de contos, pesadíssimo. Eu li Gabriel sem saber que era Gabriel Garcia Marques, então é muito bom quando você lê algo sem ter aquele peso. Poxa, eu vou ler um cara fodão, né? Você lê e de repente a leitura lhe pega. O sino da igreja, trecho. Você não entende, respondeu ela no fio de voz. Entendo não, por isso eu estou lhe perguntando. A mulher suspirou fundo, doído. Deixa pra lá. Não deixo nada. A gente nunca escondeu nada um do outro. Não vai ser agora que comecemos. Agora que vamos ter o filho. Você não entende, repetiu. Como que ouvindo, o bucho derramou-se por entre as pernas da mulher. Valha-me Deus, o menino está chegando. Nosso filho vai nascer, disse Geraldo. Acostumado a parir bicho e ajudar a gente, o homem tinha só uma vaga ideia do que fazer. Vou chamar o médico, disse seguro. Não, você não vai me deixar aqui sozinha. Fique comigo. O centro é muito longe daqui. Vai dar certo, Geraldo. Esse menino vai nascer. E como uma dança bem treinada, a natureza agiu. Geraldo preparou as bacias de água, as toalhas e as tesouras, dando espaço para o menino, decidido vir ao mundo. Sozinho, bem dizer. E veio. Rosado e saudável, berrando como quem é dono de tudo. E talvez fosse, quem sabe. Que beleza, mulher. Que coisa nosso menino. A gente precisa pensar no nome. Esse menino não é nosso, Geraldo. E num susto as batidas soaram na porta, secas, firmes. O menino é dele. E Geraldo entendeu. As vitórias tinham preço, afinal, sempre tinham. E
e tal qual num sonho levantou-se e, como observando outra pessoa de longe, viu sua esposa abrir a porta e recebeu o senhor de preto, também de olhos verdes e faiscantes, lhe entregando a sua criança, a criança dele, desde o começo. Maria, o homem de preto em silêncio enrolou o menino nos panos e os levou, a criança aos berros, como que lutando por si. Nada é nosso, Geraldo, tudo é dele, disse Maria, resignada. Geraldo sentou na cadeira velha, a porta escancarada, submissa, enquanto o vento frio da madrugada lhe lambia os braços. Sem forças para se mover, viu o homem sumir na cruz das estradas, enquanto um galo apressado cantava o badalo dos sinos da igrejinha. Ô, Márcio, e voltando um pouquinho ali para falar do horror, eu queria que você me dissesse se é possível a gente caracterizar ou pensar características do horror na parte da literatura, né, contemporâneo no Brasil. Eu vou até complementar já. E como é escrever terror no Brasil, cara? É diferente de escrever qualquer outra coisa? Eu sou suspeito para falar do terror, porque o meu terror ele é propositalmente bastante regionalista, né, por opção. Então eu acho que sim, eu acho que é o que até pela própria luta das redes sociais, assim, a gente tem um pessoal muito engajado nessa valorização da cultura brasileira, né, nessa valorização do nacional. Então há essa cobrança, acho que o público tem cobrado muito esse terror nacional, né? Inclusive quando o terror realmente surgiu abertamente enquanto gênero nacional, assim, abertamente como terror, porque na verdade o que acontecia com a gente estudamos muito o fantástico na escola, só que não com esse nome, né? Ela entrava, por exemplo, você pegar uma Lígia Fagundes Telles, ela é uma grande escritora do fantástico. O Moacir Clia, o próprio Machado de Assis escreveu contos fantásticos, e só que eles não era trazido pra gente como contos fantásticos, né? Eu acho que só com a chegada realmente abertamente do André Bianco, que foi o cara que falou assim: eu sou escritor de terror nacional e vou ambientar o terror no Brasil. Né, eu lembro que o começo da história dos Sete, o livro dele, é um cara genial, também fantástico. Tive o prazer de conhecer ele na Flipelô, através do Sesc também, e tive uma mesa com ele. E ele falou, eu lembro quando eu li os Sete, que o cara falava assim: eu estou indo no Carrefour comprar o meu aquecedor que quebrou. Aí eu, caralho, meu Deus. Ou seja, uma coisa totalmente nacional, né? Não tinha aquela coisa. Eu peguei ainda o boom dos blogs, né? Eu peguei o boom dos blogs de terror. E era sempre uma coisa, era uma noite fria em algum castelo, né? Sempre uma noite fria num castelo de não sei de onde, e as mulheres se chamavam Meg, e os homens se chamavam Tom, sabe? Aí você ficava assim, cara, Meg não tem Meg. Então Meg é cachorro, né? Outro dia eu li uma crítica divertida sobre isso, falando que os terrores que com os quais a gente tá acostumado no Brasil, eles falam de porão, e nem tem porão em casa brasileira. Não é, cara, muito doido. Ninguém sabe direito o que é isso, né? Mas assim, então eu acho que tem se buscado muito isso. Eu li hoje uma entrevista com a Mariana Henriques, que é também assim, para quem curte terror, ela é argentina, escreveu um livro chamado Coisas que Perdemos no Fogo. Leiam, que é um livro assim muito interessante, que ela fala sobre isso, essa questão do terror, né? Ela traz muita coisa da ditadura argentina nos livros dela, ela mistura muito essa coisa da realidade com esses monstros, né? O que são esses monstros, né? Quem nos persegue, de quem a gente foge. Então eu acho que esse terror tem buscado, algo que eu tô achando legal é que esse terror nacional, ele tem se virado muito para o Brasil. Sabe, cada um na sua, mas tem se virado para o Brasil. A galera do Rio fala da parte deles, a gente fala da nossa. E tem se buscado essa escrita nacional nesse sentido, o que eu acho massa. Então eu acho que sim, o terror brasileiro ele é diferente dos outros. E tem esse pessoal mais jovem que está vindo agora, eles têm cada vez mais interesse. Tem surgido muito movimentos referentes à literatura, não só terror, mas literatura especulativa em geral, né? Ficção. Tem trazido muita coisa. Eu conheci um cara incrível chamado Zé Wellington, que ele trabalha um lance ele mistura cyberpunk com sertão.
Então tem uns lances muito doidos, cara de cangaceiro, mas com as armas laser, assim, sabe? Ah, ele ilustra também? Ele é ilustrador e roteirista, ele não faz o desenho, se não me engano. Ah, eu vi alguns trabalhos dele. São muito bons. Eu acho que foi o Sesc Convida que eu fiz com ele. E a Bienal, a gente foi na Bienal também, foi muito legal. É cheio de referência, bem, bem nacional. Mas assim, eu acho também uma coisa, você tem que escrever o que faz sentido para você, sabe? Eu acho que você quer escrever uma história de um castelo medieval, escreva. Agora pesquise, vá atrás com cuidado, mas escreva. Você quer falar sobre isso? Fale. Para mim, não faz sentido, assim. Eu acho que o trabalho que eu quero mostrar às pessoas é esse trabalho realmente nordestino. Eu quero falar do sertão, eu quero falar do Nordeste, porque é algo que faz sentido para mim. Isso é o que eu vejo, é o que eu vivi. Então eu quero que... E por outro viés também, eu quero que certas coisas não se percam, porque como eu tenho esse viés muito oral, essa questão da oralidade, do que se fala, né? Então, às vezes, algumas histórias elas podem sumir. Se não tiver nenhum registro, elas podem desaparecer. Então eu tenho esse interesse de escrever assim. Os seus personagens são inspirados em pessoas com as quais você conviveu, pessoas que você observou? Sim, são sim. E pessoas que me cercaram, pessoas que eu tive essa vivência, porque eu trabalho como advogado de previdenciarista, né? Eu trabalho com aposentadorias. Então tive essa chance de viajei muito morei em Sobral um tempo no Ceará, viajei muito pelo Ceará, viajei muito pela Paraíba, fui ainda aquela geração que passava o tempo na casa das avós, aquelas férias gigantes de um mês, passava sempre na casa das minhas avós no interior. Então ter essa vivência de interior, essa vivência de lugares que fogem da coisa do lance da cidade grande. Ainda peguei aquela cidade grande, não tão grande, eu sou de Natal, que hoje já é uma grande cidade, mas peguei ainda Natal muito, não tão grande, e essa coisa do mágico sempre teve muito ao meu lado. Então eu sempre tive esse olhar. Eu gostava É muito engraçado quando você não tem uma referência específica, porque eu sempre gostei muito desse lance de interior, de folclore, de lendas, e sempre fui apaixonado pelo Stephen King, Jason, Freddy Krueger, aquele lance. Só que na minha cabeça era impossível juntar esses dois lances. Por quê? Porque eu não tinha uma referência em relação a isso. Então, para mim, era como se fosse, poxa, não tem como, isso aqui você não tem como juntar esses dois mundos, né? E a partir do momento que começaram a pipocar essas pessoas que quiseram criar isso, então você fica feliz porque, poxa, há essa possibilidade, né? Você tem como desenrolar isso aí. É curioso que você falou da casa da sua avó, e aí quando a gente vai, né, volta lá pro passado, pra casa dos avós, e acaba eventualmente caindo nos interiores de Brasil, a gente vê que tem alguns personagens que eles são quase que universais, né? Perfeito. O seu Sebastião, do seu conto que nós lemos no nosso podcast Palavra Encenada. Sim. Conforme eu ia ouvindo o seu Sebastião falar, ouvindo dos desejos do seu Sebastião do jogo de carteado, eu via os homens que ficavam na vendinha lá do interior de onde eu vim, que é o interior de São Paulo. Sim. Então, é uma coisa que é universal, né? É Brasil, né? Brasil, a gente fala, eu ia até comentar sobre isso, a gente fala assim, interior, é o interior do Nordeste. Não, cara, aquele é o interior de Minas, é o interior do Rio, é o interior de vários lugares que você já foi, porque os interiores são muito semelhantes, né? O que vai mudar são as culturas, as formas de falar, mas essa coisa do velho do interior, essa coisa Depois comecei a ver que também tem sido trazido muito, que as pessoas, principalmente o norte-americano, gostam muito de rotular, né? Que tem se trazido o folk horror, né? Esse terror, esse gótico do interior, essas cidades do interior que sempre tem um mistério e blá blá blá. Eu penso, poxa, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de trazer essas histórias desse interior, que o Stephen King faz muito com o Maine dele, né? A Shirley Jackson fez, tá rolando até o filme aí na Netflix, aquele O Diabo de Cada Dia, O Diabo Nosso de Cada Dia, uma coisa assim, que é um cara que o livro do cara também tem essa coisa de horror gótico, né? Do interior, essa coisa, e eu acho que é muito universal. Eu não digo nem do Brasil, mas eu acho que todos os interiores do mundo, eu acho que eles têm um velhinho jogando cartas. Tem um seu Sebastião jogando carteado.
E, ô Márcio, se você precisasse explicar para alguém como é que se dá, para um possível leitor, como é que se dá essa mistura do terror com o sertão, desse terror acontecendo nesse ambiente tão diferente, né? Como você estava falando, do que se costuma fazer nas obras de terror. Eu acho que é uma questão de olhar, Diogo, porque eu vejo assim, eu acho que o terror ele existe em todo lugar, de toda forma. Eu acho que é uma questão de você olhar, o pessoal questiona às vezes, mas será que as crianças de hoje, as pessoas que vão ler, adolescentes, crianças, adultos, eles vão se assustar? Porque o pessoal hoje tem medo de bandido, não tem medo de fantasma. Não tem medo de fantasma numa sala iluminada, né? Mas se tiver no estradinha de noite, tiver sozinho em casa, você vai ter medo. Eu tava escutando ontem um podcast e o cara, por acaso, dá uma lidinha, que a gente tá com um projeto aí mais pra frente, e o cara falou, dá uma olhada nesse podcast, eu comecei a escutar, e o lixo, eu disse, rapaz, não vou botar esse lixo agora não, que eu tô com medo da porra. Era muito bem feito, assim, essa ambientação. Então eu acho que o grande desafio da literatura de terror é você levantar esse véu da realidade, né? Eles usam até esse termo em oficinas. É você convencer a pessoa que aquilo pode ser real. Por isso que você precisa de tempo. Sabe, eu acho que tem se feito muito esses filmes aí, o jump scares aí, que é só susto, só pulos, e às vezes, às vezes não dá tempo de você criar o suspense. Sabe, uma música não resolve necessariamente um suspense. E a literatura tem outro tempo, né? A literatura ela vai lhe seduzindo, e a literatura de terror, ela precisa lhe convencer que aquilo pode ser real. Se eu disser que eu estava andando na estrada e apareceu um lobisomem e correu atrás de mim, você vai dizer, poxa, lobisomem, cara, porra. Mas aí que tá, você tem que ir devagarinho, trabalhar com todos os elementos, né? Trabalhar com os sons, trabalhar com cheiros, trabalhar com as sensações, né? Você mostrar o que o personagem sente, né? E não dizer. É o show don't tell, né? Que eles usam. Não fale o que o personagem está sentindo. Não diga, fulano está com medo. Não. Deixe o medo, fala das características do medo, né? Leve o personagem pela mão. O Stephen King diz que é como se fosse um corpo coberto, ou algo coberto em cima de uma cama, com um lençol, e o escritor de terror, ele pega a sua mão e ele vai tateando com a sua mão aquilo que está debaixo do lençol. Então ele assim, aqui, isso aqui é assim, tá vendo? Isso aqui é assim. E ele fala um negócio que eu acho fora também, você não precisa mostrar o acidente, você pode mostrar os destroços. Então, acho que você mostrar os destroços do carro, às vezes é tão impactante quanto você mostrar o acidente. Você mostrar o pedaço do cérebro, você mostrar a tentativa de lavar o sangue que não deu certo, o pânico de você achar que aquele carro pode ser o carro de alguém da sua família, entendeu? Então, é você trabalhar com sensações, e não necessariamente você... Às vezes o pessoal é muito apressado nessa coisa de publicar, né? Hoje essa possibilidade de você publicar livros, todo mundo pode publicar, eu acho que tem rolado uma angústia muito grande. Meu amigo lançou 5 livros, ele tem 20 anos. Rapaz, a chance de ser 5 merda é grande, viu? Porque você não tem a vivência ainda, cara. Você tem que ler mais, você tem que viver mais para você não se estresse. Tem gente maravilhosa que lançou 2, 3 livros. Você A criação exige tempo, né? Tempo, não precisa ter pressa, A gente passa 10 anos para lançar um livro. Você vê o Raduan Nassar, lançou que acho uns 2 livros, 3 livros ao longo da vida. O cara é uma sumidade, né? Livros maravilhosos. Maravilhosos, são histórias históricos, são livros clássicos, né? Nasceram clássicos, é uma coisa impressionante. Com certeza. Márcio, dos seus personagens, você tem um preferido? Um que você olha e fala, não, esse daqui tá incrível, é maravilhoso. Eu acho que é sempre o filho mais novo, Carol, que a gente dá mais atenção a ele. Eu acho que o Agoro, eu não sei, você falou de Sebastião, eu gosto muito de Sebastião. Eu gosto muito dos dois, de Sebastião e do outro violeiro lá. Eu acho que eles são muito vivos na minha cabeça. Você falou aquela história lá do pessoal de Carteado, e aquilo também foi muito a minha vivência, sabe? Eu vi muito essas coisas acontecendo, então eu vejo muito, eles lutaram muito, eles brigaram muito para permanecer, e por conta de um erro que não foi nem deles, as coisas não deram certo, né? Então eu fico pensativo assim, em relação à história deles, e
E eu gosto muito, porque na verdade também a gente falou de situação, referências mundiais, e é muito o cara do blues, né? Essa coisa do pacto com o diabo para poder tocar bem. É aquele cara do blues lá dos Estados Unidos, que ele fez um pacto, que tem aquele filme maravilhoso acho que é Estrada o nome. Eu esqueci. Esse eu não conheço. Robert Johnson. Um filme, o Robert Johnson, né? Que essa coisa de pacto é algo muito universal, né? Sim. É muito Sim, doido. o pacto pelo talento, né? Isso ali foi engraçado uma vez. Eu comentando, uma vez eu fui dar uma entrevista e veio aqui o pessoal da televisão e o cara que estava filmando, nós comentamos por conta do Maldito Sertão, que tem também uma história de violeiro, e o cara comentou assim, mas você sabe que para o cara que estava filmando, câmera, mas você sabe que essa questão de viola tem que ter a questão da cobra. Eu disse, que cobra? Não é uma cobra, quando você faz o pacto, uma cobra passa pelos seus dedos e a partir daí você toca bem. Aí eu, rapaz, que coisa legal para colocar na história. Aí fiquei com aquele na cabeça, né? E depois eu fui falar numa escola e a moça falou, terminou, porque esse negócio de causa é muito louco, porque todo mundo sempre tem uma história para contar sobre isso, ou quer fazer algum comentário. E uma das funcionárias falou, o meu tio era violeiro. Aí fazia, era, ele tocava com um amigo dele, e um dia o amigo dele parou de falar. Mas por que parou de falar? Disse, parou de falar porque ele estava muito nervoso, porque quando ele chegava num lugar, o cavalo se arrepiava porque eles chegavam perto, aí tinha uma casa que desaparecia, e começaram a falar umas coisas que eu disse, rapaz, essa história... Aí a partir daí foi meio que se moldando essa história aí dos violeiros, e eu gosto muito dela, assim, eu acho que ela tem essa estética bem de filme, né, de cinema, dessas idas e vindas no tempo. Sim, tem as cenas, né? A cena dos cavalos, a cena do jogo, o tiro. Eu tô dando spoiler, tô contando aqui, mas quem quiser ouvir a história, acompanha no nosso podcast Palavra Encenada. E tem uma história, tem um por trás que eu vou falar pra você agora, Oba. Que é uma história, é quase um relacionamento que não deu certo. Eles são apaixonados um pelo outro. O Tenório e o Tião. O Tenório e o Tião, adorei esse babado. Aquela cena que quando ele tá pra morrer, quando eles estão sem se ver há muito tempo, e ele pega na mão dele, quando eles vão falar, aí o cara mata. Lembra do diabo? Eita, já ia dar spoiler. Eu te falar que eu senti uma tensão ali. Tem uma tensãozona. Agora você entendeu. Tem uma tensãozona. Tem uma tensãozona. Inclusive, é algo que eu sentia falta nos livros, e a partir de agora vão ter. Os próximos projetos, eles vão ter essas maiores representatividades aí, que eu acho que, né, é uma questão de realidade, é uma questão de você mostrar o mundo como é, né? Se você quer representar, você tem que falar de todo mundo, todas as pessoas que estão ao seu lado, né? Então eu acho que é importante, e eu quis jogar esse lance dos violeiros aí, porque é algo, no próximo livro, a gente ganhamos o prêmio ano passado, um prêmio chamado Moacir Cine, é um prêmio aqui do estado, e com Romaria. Romaria é o livro 2 do Fome, é a continuação do Fome, e também tem toda essa loucura do Fome, né? essa piração de coisa meio rapidez aí do cinema, e tem um cara que ele é gay, que ele é filho do fazendeiro, ele é fazendeiro, e filho do fazendeiro, e tem um caso com o cara o empregado do pai dele. Então tem todo esse tumulto na história. Tem uma história que eu vi também na escola, que eu achei muito, que eu coloquei a menina que faz a irmã dele no livro. Ela é uma vaqueira, ela puxa gado, ela puxa boi. Que legal. E essa menina, ela existiu, que eu tava na escola, a menina assim, toda... Você olhava pra ela magrinha, alta assim, mas magrinha. Você fala assim, menina, se você puxa boi na vaquejada. E meu pai tem ódio, meu pai não quer nem conversa, fica puto quando eu vou fazer isso. Mas eu ganhei vários troféus, ganhei dinheiro e troféu com isso. E quando eu saio de casa, eu já vi meu pai mostrando os troféus para as outras pessoas. Os meus troféus. Só que ele não fala comigo sobre isso, que ele tem raiva, ele não quer que eu seja vaqueira. Eu digo, rapaz, por favor. Aí eu coloquei ela na história, ela tá no Romaria, essa menina, como essa vaqueira que ajuda a resolver muita coisa da história aí. Canção da Forca, do livro Diabo Belisca Meus Calcanhares, de Christian Verardi. Não vi o branco dos olhos do carrasco, desconhecia o método que auxiliava a eficiência do nó da forca.
Não lembrava o nome daquela canção que a mãe cantarolava diante do berço e que agora surgia no assovio melodioso do executor. Mas antes de estalar da corda, compreendeu a tristeza contida no sêmen que gera as mandrágoras. Ô, Márcio, você citou de passagem já são 3 livros, né, cara? É o Maldito Sertão, Isso, o Fome e o Agouro, né? perfeito. Fala um pouco do como foi o processo criativo desses 3 filhos aí, cara. Cara, o Maldito Sertão foi eu viajei no Arte da Palavra, até tive até o prazer aí de ir para Paraty, muito bem recebido aí com vocês. E eu fui junto com Jeová Oliveira. E Jeová, um grande quadrinista daqui do Nordeste, né? Não daqui da cidade. Que ele me falava assim, ele escreveu um quadrinho chamado Mugambi, que é um quadrinho maravilhoso, bem afrofuturista, bem legal mesmo. E ele fala, poxa, o Mugambi já me levou para tanto canto. E eu falo assim, poxa, o Maldito Sertão já me levou para tanto canto, né? Eu fui com ele que tomou a frente. Foi uma história bem interessante. O livro ele foi criado praticamente estimulado pelo Orkut. Olha só que loucura. Porque na época não tinha esse lance, na época que ele foi lançado em 2012, ainda não tinha essa propagação tão forte assim da literatura de terror. Até tinha, mas pelos ícones, assim, né? O André Bianco, o Rafael Dracon e o que não são nem de terror, só o André Bianco mesmo. O terrorzão mesmo não tinha tanto assim. E começaram a pipocar as comunidades, tinha uma que era sobre folclore brasileiro e tal, e eu tava nela, e perguntaram, poxa, mas por que não é feito um livro sobre folclore, né? Folclore nacional com essa pegada de terror, ou não, ou um lance mesmo de folclore. E eu fiquei, rapaz, com aquilo na cabeça, né? E o pessoal deixou pra lá a história, a comunidade se desfez, e eu não fiquei com aquilo na cabeça, por que não escrever sobre isso, né? E na época escrevi o Maldito Sertão, que na época se chamou Bendito Sertão, mas não fazia sentido esse bendito, e a partir daí surgiu o maldito. Então tive esse viés do folclore, porque eu fico um pouco tenso com o livro de conto, porque para mim ele tem que ter um fio condutor, sabe? Só criar assim, várias histórias e juntar, não, para mim tem que ter algo que junte, faça sentido para todas as histórias. E coloquei essas histórias aí. O Maldito Sertão é um livro de folclore de terror, não são histórias folclóricas de terror, então Mula Sem Cabeça, Lobisomem e tal. E a partir daí surgiu o Maldito Sertão. Ele foi quadrinizado em 2015, virou uma graphic novel maravilhosa, com o pessoal daqui que fez. E é dele que tem contos que viraram filmes também, cara. Isso, aqui tem um pessoal, uma universidade daqui tem essa parte do audiovisual, e eles fizeram, convidaram para fazer curtas-metragens baseados no livro. E eu, cara, estamos aí, com certeza. Aí eles fizeram, ficou bem legal. Me deram até, chamaram para noite de estreia, aí teve com a cartaz, aí me deram os DVDzinhos, assim, nossa, maravilhoso. Estou esperando eles liberarem para YouTube. Eles estão querendo colocar no YouTube, quando colocar eu divulgo. Cara, deve ser muito legal ter uma história filmada, né? Imagina assim. Cara, pra dizer, você fica louco, assim, porque é uma visão totalmente diferente, né, que eles têm na prática. Nunca vai ser a coisa que você pensou, né? E tive a sorte de ter ficado legal, porque poderia não ter ficado também. Você vai pensar, caralho, cagaram o conto, mas não foi assim, eu dou graças a Deus, é tudo certo. E depois de 2016 lançamos o Fome, né? Que foi o meu trabalho com o meu crush número 2, que é o Chico, que é um dos maiores quadrinistas e capistas e desenhistas aí do Brasil hoje, na minha opinião. Ele é um gênio, trabalhou com Maurício de Souza já. A capa do Fome é incrível, cara. Cara, eu fiquei apaixonado. Aí escrevi o Fome, foi o romance, né? O primeiro romance, que narra esse The Walking Dead no sertão, né? Como seria um apocalipse zumbi se ele se passasse na cidade do sertão, o que iria acontecer. Então, pirei, que eu sou apaixonado por zumbi. São duas coisas que eu adoro, zumbi e tubarão. Então, pode ser o filme mais horrível que tiver. Sharknado, gosto, acho legal. Zumbi, aqueles bem podres, gosto de todos. Eu também adoro zumbi. E dei sorte agora que a Netflix tá trazendo muita coisa legal, né, de zumbi, assim. Muita coisa de zumbi. Porra, aquele seriado Kingdom
é genial, um cenário coreano, é um negócio que passa na Coreia Imperial, aí dá um zumbi. Menina, é um negócio fora do normal, maravilhoso. Esse eu não vi, já vou anotar Assista, aqui. você vai amar. O último Muito que eu bom. vi foi aquele filme coreano também, o Alive. Foi. Comecei a ver, não vi todo ainda não, mas tô gostando. Eu vi Tô esse. gostando. Ô Márcio, dá um spoiler pra quem tá ouvindo então sobre os seus zumbis no sertão. Cara, meus zumbis no sertão, o que me incomodava às vezes dos zumbis, não me incomodava, mas eu sentia um pouco falta, era o ponto de vista dos zumbis, né? Por que eles são zumbis? O que que leva eles a serem zumbis, né? E como é que eles veem? Então o Fome, ele tem alguns capítulos que eles são narrados pelos zumbis. E os zumbis, eles são essencialmente fome. Eles são... Imagina quando a gente tá com fome, imagina se você tivesse com fome o tempo todo e você não consegue pensar em outra coisa senão comer. Eles precisam comer. E eles têm que comer carne humana, porque nada que eles comam consegue resolver alguma coisa. E é um livro bem crítico, assim, a intenção foi essa também. Se você não olhar pelo viés crítico, você vai curtir, mas se você olhar, você vai curtir mais, porque, por exemplo, o zumbi, o grande chefe dos zumbis é o padre, né? O padre da cidade, e traz muito também a coisa do candomblé, da Umbanda, de uma forma muito respeitosa e muito efetiva, porque tem uma personagem que ela era ex-candomblessista e ela mudou de religião porque ninguém falava com ela, e quando ela era cartomante, ela tinha terreiro, e as pessoas pararam de falar com ela por causa disso. Só que quando os zumbis eles aparecem, eles precisam, ela precisa se voltar de novo para essa religião dela. Então ela pede ajuda às entidades, ela incorpora Yansan, e Yansan dá uma força a ela para ajudar contra os zumbis. E Yansan justamente é a entidade do candomblé que leva as almas dos mortos. Eu digo, rapaz, vai dar certinho então, porque ela tem essa coisa meio tempestade, essa coisa de raios e trovões. Eu digo, pronto, pois vai dar certinho para colocar aqui na história. Então eu coloquei isso aí na história, também dei uma alfinetadazinha na questão da política, porque o prefeito ele abandonou a cidade, pegou a grana da cidade, sumiu. O motivo dos zumbis, que eu não vou dar spoiler, mas também uma coisa relativa ao prefeito. E então tem essas alfinetadas políticas, mas com essa dentro de um contexto maior, sabe? A intenção não foi fazer um panfleto político, mas toda a minha crítica está aqui, e o meu trabalho também é pautado nisso, sabe? Eu acho que é a forma como você conta, é a forma como você diz isso. Então o Fome, aí eu gosto de falar que é o The Walking Dead, porque a gente faz essa relação imediata, e as pessoas entendem de cara, entendi, pronto. E para mim não há problema nenhum. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, atualizar a cultura para que ela chegue onde a gente quer chegar. Entendeu? Não adianta a gente ficar se prendendo a cânones, se fechando em nossas bibliotecas empoeiradas e querer que as crianças leiam Machado de Assis com 11 anos e respondam aquele questionário horroroso que a gente teve que... Eu, pelo menos, tive que responder, né, que era pequenas, letras pequenas, ele era dobrado dentro do livro, aí você tinha que dizer... lembrei disso. Meu amigo, geralmente era um livro de terror. Meu Deus, geralmente era um livro velho. Hoje você fala assim, poxa, cara, Machado de Assis é um gênio, mas naquele tempo eu não queria saber de Capitu e nada, eu tô nem aí pra essa mulher, eu não quero saber. E tinha as respostas certas, né? Era a resposta certa. Fulano, o que é que o autor quis dizer? Eu digo, sei lá o que o autor quis dizer. Então, hoje a gente teve uma vibe diferente, porque você vê o quê? Muitos professores metidos com quadrinhos, né? Você vê esses livros, hoje eles já viram quadrinhos. Então, poxa, que legal, sabe? Traz um resumo para esse aluno, traz um filme para esse aluno, passa as partes mais importantes para que ele se interesse depois, sabe? Eu acho que é complicado você jogar nos peitos de uma criança uma literatura muito barra e você, poxa, esse livro é para pessoas inteligentes, esse livro é muito bom, ou seja, você é burro. Se você não gostar desse livro, você é um jumento, né? Você fica assim, caralho, é muito louco isso. E faz um desserviço, né, cara? Porque você quer que a criança o quê? Se apaixone por esse questionário e passe a ler Machado de Assis, né? Não vai acontecer. Né? Nossa, horrível. Aí fica assim, cara, eu não tô... Aí você gostava mais de quê? Daqueles que tinha putaria, né? Aqueles que pegavam casa... casa de pensão, aquele outro cortiço. Depois que eu me descobri o Bom Crioulo é um livro bem legal. Tem umas partes legais. Pois é. Então é aquela coisa, né? Então é um lance que você fica assim, poxa, cara, vai
traz isso, faz ele escrever. Claro que não é simples assim, né? O professor ele não tem essa estrutura toda, às vezes não é só dizer, mas é importante a gente trazer essas críticas para poder dar uma movimentada. Mas a gente tem visto muita coisa mudar. Os professores de literatura hoje, a gente tem feito muito trabalho com esses professores das escolas, com os alunos, e ver que tem muita gente interessada em ler, né? Essa coisa eu falo muito e digo sempre, existem duas grandes mentiras, que o adolescente não gosta de ler e que livro é caro. Eles gostam de ler sim, e nem todo livro é caro. Claro que a edição de capa dura de Harry Potter, não sei de onde, é cara. Agora, você pegar um livro para ler, se você falar hoje na internet, eu estou querendo começar a ler, o pessoal vai vir deixar o livro na sua casa, eu tenho certeza absoluta disso, que vai ter gente que vai na sua casa deixar o livro para você ler. Então, assim, falta também isso, um pouco do interesse da galera, né, de você ir um pouco atrás. Então o Fome é isso, o Fome ele é esse apocalipse zumbi, com essa pegada bem de cinema também, que eu sou aquele cara, sou cria de cinema, né, então minha literatura é uma literatura de ação, ela não é uma literatura de pensamento, de fluxo de consciência, dessa coisa de ficar pensando, não é nada proustiana, com todo respeito a Proust, que é um gênio, mas não tem nada de 5 páginas de pensamento, não, é coisa de as coisas que vão acontecendo. É bem dinâmico. E a gente, o objetivo é esse, assim, claro, aí as coisas vão estar lá dentro, né, as atitudes dos personagens vão formá-los. E fechamos com Agouro, que foi o mais recente, é o filho mais novo, que é um livro de situações reais que aconteceram no Brasil, né? O Brasil é um país muito lindo, mas é um país muito triste também. Aconteceu muita coisa ruim aqui, né? Então a gente teve campo de concentração aqui no Brasil, a gente teve aquela história da Pedra do Reino de Pernambuco, que o Suassuna romantizou tão divinamente. É uma história terrível, é uma história de seita, é uma história de sacrifício humano, é uma história de coisas muito, muito pesadas. E juntei com outras histórias que me contaram. Aqui Minas, aqui tem história de Minas Assombradas, aqui tem história as clássicas histórias de fantasmas, né? Tem uma história que eu fiz uma pequena homenagem a uma história que eu amo muito, para mim é uma das melhores histórias de terror que eu já li, que era o cara chamado W.W. Jacobs, que chama-se A Pata do Macaco, que é uma mãe que um filho, eles perdem um filho e eles querem que o filho volte. Então é um conto chamado Miguel, que é um conto que tem no Agouro, que acho que até vai ser lido, salvo engano ele vai ser lido no Palavra Encenada, e ele tem esse lance desse retorno desse filho, dessa mulher. Tem um que é uma moça que trabalhava na casa da minha tia, de praia, a gente ia pra praia, e ela era marisqueira pescadora, e a mãe também, e ela dizia que a mãe dela foi perseguida por um lobisomem à beira-mar, quando estava limpando um peixe, na noite de lua cheia. Aí ela fala isso pra gente, pra um bocado de criança, na noite de lua cheia, na praia, nessa praia aqui, porque o bonito do caso é isso, né? Tudo muito próximo. Sim. Ela fala, nessa praia aqui de baixo, pronto, agora pra dormir, agora lascou. A gente deitado na rede, assim, com medo da bexiga. Mas, assim, sempre muito interessado. Chama-se Mar de Lua, o conto, e eu indiquei pra ela esse conto. E tem uma história também, que é uma história que eu já vi acho que numa pesquisa, que era sobre os comedores de pecados. A história chama-se Alfinim. Eram as pessoas que comiam os pecados das outras. Quando você morria, as pessoas colocavam comida em cima do seu corpo morto e comiam aquelas comidas e traziam para si os seus pecados. Caramba. Então... Que cena, é uma cena impressionante, né, de se imaginar. E eu coloquei a história num sertão, né, no interior, em que tinha muita fome. Era uma família que passava muita fome, a menina, e ela é levada para uma vizinha para que coma os pecados do esposo dela. Só que isso acaba dando umas consequências muito, muito pesadas para ela, que era uma criança, e só que ela nunca tinha visto tanta comida na vida dela, e foda-se se está em cima dele no fundo, eu vou comer que eu tô com fome. Só que depois aí complicou para ela. Olha, eu já fiquei agoniada só com esse resumo da história que você deu aqui, viu? A Sombra das Lâmpadas, do livro Agouro. Até hoje eu acho graça. Quando a noite tá assim, calada, sem pio de rasga mortalha ou estalo do vento no canavial, eu acho graça. Eu prefiro. De longe a pessoa já via que era de fora, nem tanto pela roupa, mas pelo andar. Sabe aquele andar assim largado, como se a pessoa não tivesse o que fazer? E não tinha mesmo não. Vinha distraído, chutando barro, o resto de flor, e parou aqui, bem na entradinha do portão. Olhou e olhou, com a mão no bolso ficou parado como quem pensa, até que bateu palmas de um jeito cuidadoso de quem tem medo de acordar alguém. Isso era engraçado, acordar quem? Fui até lá sem paciência, ele começou com uma conversa mole, uma fala cheia de pra que isso, dizendo do tempo da cidade das pessoas.
perguntou pela luz. Se eu tinha dúvida de que era de fora, tinha resolvido ali. Não tem quem seja das cercanias que não saiba. A gente não fala no assunto não, fala de jeito nenhum, mas sabe. Tava tão só naquele dia que quase contei, acredita? Com detalhes o que aconteceu. A terra mexendo, as cruzes caindo, os dedos rasgando as mortalhas, o cheiro, meu Deus, o cheiro, a morte vivinha. Mas não, eu inventei algum projeto do governo e o homem foi embora rápido, sem interesse. É só falar em política que o povo foge. De fora ele. Nem perguntei, mas sabia. Só de gente de fora não sabe a história. Só gente de fora acha bonito um cemitério tão iluminado, mais brilhante que a cidade. Só gente de fora que não sabe. Ô Márcio, e você, a gente comentou, né, dos contos que foram filmados, né? E você já tinha tido essa experiência como do Palavra Encenada, de ouvir uma leitura dramática deles? Tive uma vez, foi uma experiência muito legal no Espaço Cultural que teve aqui, que foi que o cara era um especial de terror. Então, era todo mês tinha um tema, assim. Naquele mês foi terror, e o cara leu um conto que eu gosto muito do Maldito Sertão, que é Uma Casa de Muro Branco, que eu acho que é um dos mais clássicos contos de Caldas, que é o clássico conto de assombração. É a história que todo mundo escutou já, que sabe, alguém sempre tem uma história de assombração para contar. E esse conto é um conto de assombração. E ele leu o conto, chama-se Arlindo, é um ator daqui muito bom, e ele leu esse conto e eu achei, foi a experiência que eu tive. Tive alguma coisa semelhante a isso, como eu escrevi para teatro já, então eu já tive essa coisa mais ou menos, né, de você ver as personagens tomando vida, mas sempre é uma experiência única, sempre é algo muito emocionante, porque é outro olhar sobre o seu trabalho. Eu acho que é importante você deixar o outro artista criar, sabe? Eu acho chato essa coisa de você, não pode, não é assim, não, cara, faz o teu aí, veja, vai ser outra linguagem, vai ser outro olhar, sabe? Eu acho bem interessante. Eu acho que o legal é isso mesmo, né? Você ver como o outro enxerga aquilo que você escreveu, né? Como é a recepção do outro para aquilo, né? Márcio, qual é? Porque você falou dos personagens que você gosta muito, né? Tubarão, sim. Zumbi. Adoro. Eu queria saber qual é o ser fantástico que mais te assusta, que mais te causa medo. Olha, eu fico entre dois. Eu fico entre o lobisomem. Eu passei muito tempo da minha infância, é engraçado isso. Eu passei muito tempo da minha infância com medo de cachorro. Eu tinha pânico de cachorro. Nossa, soubesse que tinha cachorro, eu não ia nem a pau. Podia ser grande, pequeno. Não, ele é pequeno, sabe? Esse aí dentro, ele só come papa, esse bicho? Não. Não morde não, só come papa, só toma água esse cachorro. Aí eu tinha muito medo. Então o lobisomem é um ser que me dava muito medo. E a própria assombração, a clássica alma, né? Aquela coisa que eu acho que o não ver me deixa mais assustado do que o ver. Sabe, e a possibilidade de ver. Exatamente. Aí é pior ainda. É aquela coisa, será que eu vi? Passou aqui. A casa, por isso que eu gosto muito também e temo muito filme de Casa Mal Assombrada. Eu tenho muito medo, porque é aquela coisa, a porta que bate, a coisa que range, a coisa que passou, sabe? O não ver, ele me assusta muito. Pra mim, tô fazendo um curso de roteiro e tive que rever pra escrever uma cena do Exorcista. E eu fiquei com medo de novo. Cara, eu tô com medo da porra desse filme de novo, cara. Não acredito. Aquela cena da porta que só se escuta o diabo, o demônio lá gritando e você não vê. Sim. A chegada do padre, né, no meio daquela coisa. Só se escuta os gritos, mas você não vê. Então esse não ver, ele me deixa muito aflito. Eu não sou muito Eu não sou muito de narrar monstros, sabe? Essa coisa, duas cabeças, ele era não sei o que, não. Era uma coisa, sabe? Não, era um negócio que você não sabia que era ruim, mas você não viu efetivamente, mas você sabe que é uma coisa ruim. Então esse não ver, eu acho que é algo bem legal para você trabalhar assim. E mexe muito com a gente, né? Mexe demais com o leitor. Demais. Eu perguntaram uma vez ao Camarada Cascudo se ele acreditava em lobisomem. Um repórter perguntou, ele falou assim, aqui nessa sala iluminada não, mas no estradinho do interior escuro eu acredito. Então é aquele lance, é todo mundo, cara, é uma coisa, é inconsciente coletivo. Você pode ser, eu moro na Paulista já há muito tempo, agora fica no teu andar lá do teu trabalho, fica sozinho lá, vai pra casa,
Sabe, você nem tem tanto medo assim do assaltante, você tem medo mais do fantasma às vezes, porque você fica, poxa, você não vai assumir, mas você fica meio... Pois é, né? É daquilo que a gente não tá vendo mesmo, né? É muito assustador, acho muito legal trabalhar isso. E numa situação extrema, né, de repente a gente pensa, bom, mas o bandido, pelo menos eu posso tentar conversar, né? Agora, com assombração eu vou fazer o quê? Exatamente. Ele fala minha língua, né? Ou muito Márcio, assustador. o terror brasileiro também é muito conhecido assim por conta do Zé do Caixão também, Sim. né? Você assistia os filmes dele? Foi uma referência, cara? Cara, não, mas depois eu vi que sim. Por quê? O que aconteceu? O Zé do Caixão, eu ainda... eu peguei um Zé do Caixão que eu não entendi na época. Eu tive um... Porque, imagina, eu tenho 40 anos, eu peguei o boom de coisas que eu não entendi. Por exemplo, eu peguei o boom do Nirvana, eu peguei o boom do aquele cara daqui do Mangue Beat, o movimento Mangue Beat, Chick Science, cara. Eu peguei o boom disso aí, só que eu não entendi o que porra era aquilo, eu achava estranho, eu não curtia. Todos os meus amigos amavam rock e tal, e eu ficava assim, poxa, eu não tô curtindo. Depois de muito tempo, rapaz, onde é que eu tava com a cabeça que eu não gostava desse povo? E Zé do Caixão foi assim, eu acho que Zé do Caixão, eu peguei um Zé do Caixão muito caricato, sabe? E que na época eu não sabia que eu peguei o Zé do Caixão daquele programa que ele apresentava, meu Deus, Cine Trash. Eu peguei o Zé do Caixão no Cine Trash, então assim, poxa, eu não achava legal, mas eu não levava, não entendia o que era o Zé do Caixão. Aí há pouco tempo fui presenteado com a biografia dele, do André Bassins, que é um livro maldito, que ele saiu pela Dark Side. Eu digo, meu Deus, esse cara é simplesmente um gênio, assim, as coisas que ele fez, o que ele fez pelo terror nacional, ele viveu para a arte dele. E ele criou muito a partir do que ele via, das histórias que o povo contava. E eu digo que sim, então sim, hoje eu digo, poxa, Zé do Caixão, desculpa, cara, cheguei tarde, mas você foi uma grande influência, porque ele faz o que eu tento fazer, que é essa coisa ou eu faço o que ele fez muito bem, que é justamente criar esse terror nacional, essencialmente brasileiro, né, que a gente tem muito. Você fala essas personalidades, esses causos de interior, todo mundo tem um caso de interior para contar, os interiores têm histórias incríveis sobre isso, não digo nem interiores, mas todos os bairros. Você pegar São Paulo, né, uma cidade, das maiores cidades do mundo hoje, ela é cheia de lugar mal assombrado, né? Você for pesquisar, tem muita coisa que você pode ir atrás. Recife também. Então eu acho que tudo é muito, esse imaginário é muito nosso. Eu acho que o Nordeste talvez se diferencie por nossa relação com esse imaginário. Eu acho que a nossa relação ela é mais aberta. Eu acho que a gente é mais aberto a esse surreal. A gente aceita mais esse mundo mágico, esse véu do assombrado. Eu acho que pra gente ele é mais fininho. Que bom, né? Que bom, porque aí dá muitos bons frutos como a sua obra. Boas histórias. Pois é, rende boas histórias. Márcio, e para jovens, novos escritores, você também é um jovem escritor, né? Mas para o pessoal que está começando agora e que quer entrar nesse caminho do terror, quais são as dicas que você dá? Vou dar 3 dicas, Carol. Leia e leia. Pronto, são as 3 dicas que eu dou. Perfeito. Quando você achar que está pronto o seu livro, leia de novo. Aí lê de novo. Aí até chegar uma hora que você vai arriscar e vai publicar. Porque eu acho que a pressa fode tudo, sabe? Porque, na verdade, você tem uma chance. Você vai ter um tiro para lançar o seu livro. E você vai ficar marcado para sempre por aquele primeiro livro. Não adianta, seja bom ou seja ruim. Vai dizer se for um livro bom, poxa, e o segundo? Né? Se for um livro ruim, vixe, mas lançou aquele livro ruim. Então, calma, tenha paciência. Não tem para que pressa. Né? Procure um revisor, procure um leitor beta. Tenha coragem de ir também, de qualquer forma, contra o que algumas pessoas vão dizer sobre o seu livro, principalmente num tema sobre o terror. O terror, ele não pode ter muitas amarras. A partir do momento que eu crio um livro de terror, que você vai cercar o seu livro, acho que o César Bravo falou, você vai cercar o seu livro de algodãozinho para não ferir as situações ou as pessoas. Eu acho que o livro de terror ele é feito para isso. Claro que depende da forma como você vai dizer. Você pode falar de tudo, mas você não pode falar tudo de tudo.
né? Eu acho que tem formas de você dizer as coisas. Mas a leitura de terror era uma leitura que ela vai lhe incomodar, ela vai deixar você sem dormir, ela vai perturbar você de alguma forma. A partir do momento que você tem um livro de terror que você passa incólume sobre o livro, ele não é um bom livro, não. Então, a gente tem que considerar vários pontos, né? Então, não seja tão escravo do que os outros dizem, mas ouça o que os outros dizem também. É um meu termo bem complicado, porque o terror ele é feito para agredir mesmo, ele é feito para incomodar. É aquela coisa, quem afaga é vó. A literatura de terror ela é feita para deixar você perturbado. Tipo assim, nossa, odiei seu livro, fiquei tão... obrigado. Pra gente é um prazer, me assustei com seu livro me incomodou. Então é um caminho que é feito, que por isso que é necessário maturidade, eu acho, para escrever tudo. Você tem que ter uma vivência, sabe, um pouco maior. Eu acho que não tenha pressa. Cada um é um escritor diferente. Não se fie pelo seu amigo que tem 20 anos e lançou 5 livros, sabe? Calma. Acho que a situação é essa. Ô Márcio, a gente já tá com o tempo no final aí, mas para não perder o costume, porque essa programação toda do Sesc Paraty foi criada por conta da pandemia, né? Quando a gente foi pro home office. Sim. E tal. Essa pandemia, essa quarentena mexeu com o seu processo criativo? Teve alguma influência? Mexeu. Eu com duas situações interessantes sobre ela. A primeira é que eu dizia que não iria escrever nada sobre pandemia, porque ninguém aguentava falar sobre isso. Mentira. Escrevi muito sobre a pandemia, porque teve uma hora que ela chegou, ela entrou na minha porta, sentou na minha cadeira e disse, vamos lá, vamos falar sobre mim. Você não tinha como fugir daquele assunto. E eu fui muito privilegiado porque eu tive a chance de conseguir produzir. Quem não produziu também ok, porque eu acho que é uma questão de saúde mental. Foi a forma que eu encontrei para lidar com ela. Estou lidando, né? É algo que existe ainda, que está por aí, tá infelizmente piorando em relação a algumas cidades. E eu acho que a forma que eu encontrei foi produzir. Então, trabalhei com roteiro, que era algo que eu estava querendo fazer há muito tempo. Então, estamos com alguns projetos de roteiro, estamos com alguns projetos aí com uma grande editora de terror. Estou mudando de editora, vou para uma grande... Agora a gente não pode... Aquela coisa, não, por questões contratuais, não podemos falar, mas é uma grande editora de terror que a gente já está com projetos aí já feitos, que vão lançar novos autores aí, e já tá feito esse projeto. Então, essa coisa da pandemia me deu essa oportunidade de parar e escrever. Foi algo que eu me utilizei para poder não enlouquecer, né? Os primeiros meses foram realmente bem terríveis, ninguém sabia de nada. Acho que hoje a gente sabe um pouquinho menos, mas na época não sabia realmente de nada, então tudo era um perigo, né? O perigo estava iminente aí, ninguém sabia. Então eu mergulhei um pouco nessa literatura, ela me ajudou mais uma vez para não pirar. É isso, né? Márcio, te agradecer muito, cara, de ter aceito o nosso convite. Te agradecer demais ter aceito os 2 convites, né? Tanto para o Palavra Encenada, como aqui para o Conversas Literárias. E foi muito bom, valeu. Não, é um prazerzão, cara. Vocês é o que eu sempre digo, assim, brinco com o pessoal, mas digo, é o Sesc sendo o Sesc, né? Vocês realmente, assim, é algo fora do normal, infelizmente, né? Que o normal deveria ser a forma como vocês agem, mas a gente fica muito feliz também. Pra gente, eu estou sempre à disposição de vocês, pelo trabalho que vocês fazem, pelo carinho e o cuidado que vocês têm com a arte, né, do Brasil, e nesse pesadelo real que a gente está vivendo nesse país, né, nessa loucura que está acontecendo nesse país hoje, com essa pessoa totalmente desqualificada à frente desse país. Mas eu não vou me estressar, então eu vou falar de coisas boas, falar de terror de mentira. Vamos falar de terror de mentira, que terror de verdade já baixa os discursos do outro lá. Vamos extravasar na literatura, vamos matar a gente na literatura, já que não pode matar na vida real. Márcio, eu agradeço demais as suas palavras, os seus contos, e eu deixo aqui o convite também para quem está nos ouvindo agora para acompanhar o Palavra Encenada. É um podcast de contação de histórias, e nessa temporada nós temos atores lendo os contos do Márcio Benjamin. Eu agradeço em nome do Sesc Paraty e em nome dos nossos ouvintes.
Esse foi mais um episódio de Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. E nós temos novos episódios às terças-feiras. Até a próxima!